Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Pegue a Bíblia, a palavra do nosso bom e eterno Deus. Livro dos Salmos. Aleluia. Salmos de número 91. Glória a Deus. Quarto dia desta semana. Com o propósito do Salmo de número 91. O tema desta semana do clamor do meio-dia é o Salmo 91. Aleluia. A segurança daquele que se refia em Deus. Oh, glória. O poderoso Deus do Salmo 91. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou o Salmo 91, diga amém. Amém. Vamos recitar o Salmo 91. Vamos lá. Mas você vai ler, recitar mesmo com garra, com propósito determinado. Aleluia. Falar com autoridade, porque o poderoso Deus do Salmo 91, Ele opera, Ele faz maravilha na vida dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Vamos lá, a segurança daquele que se refugia em Deus. 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcará os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Quem pode dizer glória a Deus? Desocupe as tuas mãos. Vamos clamar na presença do nosso Deus. Aleluia. É momento de clamar. Oh glória. Já recitamos. Na verdade já fizemos o primeiro propósito de oração. Lemos, oramos o Salmo 91. E o poderoso Deus do Salmo 91 já está operando na tua vida. Esse poderoso Deus do Salmo 91, aleluia, já está operando lá dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus parentes, aleluia. O poderoso Deus do Salmo 91 já está visitando aquele lugar lá, e já tem milagre acontecendo. O inimigo da tua alma já começou a bater em retirada. O adversário que se levantou já começou a ruir de cima a baixo, porque o poderoso Deus do Salmo 91 já saiu em tua defesa, já saiu para operar em prol da tua família, já começou a guerrear contra essas forças malignas que estavam pelejando contra a tua vida. Clama na presença do poderoso Deus, clama na presença do glorioso Deus que opera, aleluia, em meio à sua igreja, Pai. Opera na vida desta mulher, opera na vida desse homem. Não deixe o inimigo derrubar
Não deixa, Senhor amado, os teus filhos irem para o leito com enfermidades. Cura os doentes, liberta os oprimidos, transforma vidas. Salva, Senhor amado, pecadores, liberta do jugo do pecado. Salva as almas para ti. Salva, 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 Senhor amado, aqueles que ainda não foram salvos. Visita lá fora, nas ruas desta cidade, nas cidades e distritos do estado de Rondônia. E nesse horário das 12 horas, aqui dentro, enquanto nós clamamos, salva almas para ti. Salva, Senhor amado, salva, salva, poderoso Deus, o Salmo 91. Salva para a glória, aleluia, e para o louvor do teu santo nome. Também, ó Pai, nós te pedimos, desfaz todo tipo de obra do mal, macumbarias, feitiçarias, obras de magia negra, obra feita de candomblé, para, meu Deus amado, separar os casais, tirar de dentro de casa o cônjuge, para tirar os filhos de dentro de casa, de debaixo da autoridade paterna. Pai, em nome de Jesus, vai desfazendo, Senhor, todas as ações dos espíritos de rebeldia, de malcriação, de desrespeito. Repreende todo o espírito do crime, da marginalidade, que opera para oprimir os adolescentes e a mocidade também. Vai libertando o oprimido, transformando, fazendo milagres acontecer, trazendo a tua presença gloriosa através do poderoso Espírito Santo. Pai, fala conosco nesta tarde. Usa, Senhor amado, os lábios do pregador. Fala aos nossos corações, desvenda os mistérios pelo teu Espírito Santo da tua gloriosa palavra. E mais uma vez, ó Pai, que possamos sair daqui do clamor do meio-dia muito mais abençoados do que quando chegamos. Oramos no nome de Jesus e também no mesmo nome te agradecemos, ó Pai glorioso, poderoso Deus, o Salmo 91. Fica conosco, ó Pai, e nos ajuda a compreender a tua palavra e que possamos saber o que decidir e como fazer depois de ouvir a tua palavra nesta tarde. Oramos no nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Eu passo aqui a direção, a oportunidade ao diácono Fábio. Vai, Senhor. Glória, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a sentarem, porque a palavra já foi lida com bastante entusiasmo, com bastante vigor, por parte do pastor e da igreja. Amém? Amém. Meus irmãos, a primeira lembrança que eu tenho do Salmo 91 é de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu entrava na casa dos avós, dos tios avós, né, daquela... Eu entrava ali na casa dos avós, dos tios, e via sempre uma Bíblia aberta no meio da casa. Ou estava no Salmo 23, ou estava no Salmo 91. Era impressionante, né? Mas só que eu notava que, apesar de ter a palavra aberta dentro da sua casa, ela não era lida, não era compartilhada, não era esmiuçada. Estava ali como um amuleto de proteção dentro da sua casa, como se fosse algo místico que emanasse um poder de me blindar, porque eu fui e paguei por aquela Bíblia. Eram umas Bíblias grandes, ilustradas, tinham ilustrações. Eu lembro muito bem disso, de quando eu era criança. E não adianta nada eu pegar isso aqui e não ler, não compreender no meu espírito, não entender o que isso quer dizer. Quando eu era garoto, minha avó me ensinou a rezar. E aí era aquele: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, sem nunca ter pensado no que isso significava, mas apenas entoar, né, aquela reza de uma voz alta e achar que eu estava quite com Deus, que eu havia feito a minha parte. Esse mínimo que agradava a Deus eu já havia feito, então por isso eu estaria automaticamente protegido. Sendo que quando a gente lê
Em Efésios 6, sobre a armadura de Efésios, fala que a gente vai vestir a couraça da justiça e o cinto da verdade. Penso que eu estou me protegendo lendo aquilo, sendo que eu não vivo a verdade, eu sou mentiroso, eu não tenho aquele cinto. Eu sou uma pessoa injusta, eu trato mal meus funcionários, eu sou uma pessoa carrasca, eu não tenho couraça da justiça. Eu sou um homem justo. Não adianta eu ler aquilo na minha vida. Então, esse Salmo 91, ele aparece para a gente dessa forma, como uma lembrança, e lembro bem da aplicação espiritual dele na minha vida, porque é impossível você ver uma pessoa que está passando por aflição, que desconhece a palavra de Deus, você mostrar esse salmo para ela e ela não sentir um alívio imediato. É impossível, impossível Deus não falar com aquela pessoa, ainda que ela não se volte para Deus de uma vez por todas ali, mas ela sente esse acalento na alma dela. Ela sente que o Senhor fala com ela ali. E quando eu era no ano retrasado, no ano passado ou foi no ano retrasado, não me lembro agora, tinha um colega de trabalho, a gente trabalhava junto, e ele estava pedindo, já havia quase 45 dias, para eu e um outro colega pastor ir na casa dele, para a gente orar em favor da família dele. E aí ele passou aquele tempo todo pedindo. Eu falei, já tem uns 30 dias que ele está pedindo para a gente orar lá, não tem? Ele falou, não, tem mais, varão, tem quase uns 60. Eu falei, não, então vamos marcar lá e vamos lá. E não foi a minha surpresa, aquele varão estava pedindo oração, estava demandando oração na casa dele, porque realmente havia uma instabilidade espiritual lá. No momento que a palavra de Deus estava sendo lida, manifestou algo negativo na esposa dele, diante dos 3 filhinhos pequenos, escadinha, três menininhos na escadinha, um depois do outro, e manifestou aquilo lá. Assim que manifestou, a missionária que estava com a gente nessa missão já pediu, Diácono Fábio, já entra no Salmo 91. Eu já entrei no Salmo 91, lendo ele de forma incessante, sem parar, né? Porque a gente tinha certeza que o Deus do livramento do Salmo 91, e o Senhor manifestou o seu poder, sua grande autoridade ali, através dos corações dispostos e da leitura da sua palavra. Amém, meus irmãos? E aí a gente vê o primeiro verso do Salmo 91, que é aquele que habita. Soube por meio da minha mãe que ontem foi muito explanado essa parte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem vai descansar a sombra do Onipotente? É quem mora no Senhor. É o visitante, Fábio, não é quem mora no Senhor, é quem faz do Senhor a sua morada permanente, é quem está na presença de Deus de forma incessante. Não é o visitante que só está no Senhor no domingo. Não é o visitante que só está no Senhor no dia da angústia, que passou a angústia, ele já segue com as suas próprias pernas. Não é essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem habita, quem descansa nessa sombra, é aquele que mora com o Senhor. É daquele que está com o Senhor o tempo todo. Não é para ser um fanático, é para estar no Senhor. As suas atitudes. Quem que está no Senhor? É aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Glória a Deus. Não estou dizendo para ser um fanático, né, qualquer coisa nesse sentido, mas é assim. E vem o versículo 2: direi do Senhor, o verso 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. No Senhor eu confiarei. Nós deixamos o Senhor sempre por último. Se eu não resolvi na minha força, que é a primeira tentativa minha na minha força, de tentar dobrar o meu problema com o meu esposo ou com a minha esposa, não é em oração em primeiro lugar, é na minha força. Primeiro a gente tenta na nossa força, depois a gente tenta com os nossos recursos,
Depois, com a nossa juventude, a gente vai deixar Deus lá por último. Ah, agora não tem mais nada para fazer, só me resta orar, né? Irmãos, era para ser a nossa primeira arma. Era essa. Glória a Deus. A nossa primeira arma é confiar nele. Depois que eu esgotei tudo agora, só que eu confio nele, tive a oportunidade de orientar um rapaz, um jovem que faz parte do nosso grupo, e todos os problemas que ele vinha tendo no campo do trabalho dele, era ele tentando resolver com a própria força, era ele reclamando na empresa, era ele fazendo isso. Glória a Deus. Aleluia. Ele falou para mim, Barão, eu chegava lá já com a CLT debaixo do braço. Eu falei, meu amigo, aí você está chamando o seu empregador para a briga. Quem que abriu a porta do emprego para você? Ele foi Deus. E por que você não pediu primeiro para Deus resolver esse problema por ti? Aleluia. Por que você já foi com o seu braço? Agora está aí, foi contratado e com menos de um mês já foi demitido. Meu Deus. Essa mancha vai ficar aí, né? Por que você não convidou o Senhor? O Senhor abriu a porta. Está faltando um EPI necessário para mim. Toca no coração do empregador, pai. Me dá recurso para eu comprar o EPI. Que se você tivesse pedido isso, ele me olhando assim, você comprava aquele EPI, você mudava a sua vida lá, mudava a visão da empresa lá e tinha sido instrumento de Deus para Glória outras a pessoas Deus. também. Glória a Deus. Mas aí que é só brigar com a tua força, me dá, vamos, vem. Agora está passando dificuldade novamente, porque aquela porta foi fechada, porque você encerrou ela, porque não confiou em Deus, confiou em você na legislação humana, Verdade, Senhor. confiou onde não era para confiar. E a gente comete esses erros diversas vezes, né? Nos nossos relacionamentos, com amizade, com tudo. É verdade, Senhor. E aí, vamos para o terceiro verso, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço é aquela armadilha não percebida, é algo sutil, né? Ela pode ser humana ou espiritual. Aleluia. Onde é que ela ataca a gente, esse laço? Glória a Deus. Diante das nossas Aleluia. necessidades, diante dos nossos desejos. Eu estou com necessidades financeiras, para mim, aí vem lá aquele laço do passarinheiro. Olha só esse joguinho aqui no celular. Glória a Um Deus. amigo meu ganhou Aleluia. R$200 rapidinho nesse joguinho. Eu estou precisando exatamente dessa quantia. Ele disse que apostou 20. E aí olha o tanto de gente que está amaldiçoando a própria vida nesse laço do inimigo. Olha a quantidade de gente, vem de forma sutil, vem de uma forma não percebida. O que é o laço, se não uma armadilha para você não ver, né? E vem lá dessa forma, ela ataca a gente de forma humana e espiritual. E nós temos que ter consciência que nós temos três inimigos. O primeiro é a carne, o segundo é o mundo, o terceiro são os principados, as potestades, os príncipes das trevas. Está ali no campo sobrenatural, né? Na carne é o nosso primeiro inimigo. O salmista que compôs o salmo de número 19, em um momento lá ele fala: me guarda dos meus pecados intencionais, me guarda dos pecados que eu cultivo no meu coração. Não adianta eu cometer e falar que foi, irmão, o diabo colocou um laço que você cultivou dentro do seu coração há muito tempo. Eita Deus te glória. deu um compromisso para você honrar, e você está ali desonrando o seu compromisso, abraçando a sua carnalidade, dando vazão para aquilo, e depois a culpa é do Espírito. Não, o salmista é verdadeiro, ele fala: me guarda de mim mesmo, sou eu que sou mal, a minha natureza que é ruim, me guarda disso. Então o nosso primeiro inimigo é interno, é dentro, somos nós mesmos. E depois o nosso inimigo é ao redor, é o mundo, os prazeres que o mundo nos oferece, né? Nós queremos sempre, nós temos a ideia sempre de: vou servir a Deus, mas quando eu tiver mais idade. Vou servir a Deus, mas não agora. Eu vou curtir primeiro. Primeiro eu quero, você ouve isso de tanto jovem, de tanta gente com potencial. Enquanto essas pessoas declaram isso, Deus, querendo usar essas pessoas, não usa na vida de outras, porque eles decidiram adiar os planos de Deus, porque eles decidiram
Aproveitar o quê? Aproveitar naquilo que destrói. As mulheres buscando uma igualdade com os homens, queremos aproveitar. Condenaram os homens a vida inteira por não manterem compromisso com uma só pessoa, e agora as mulheres estão de igual forma. Índice de pornografia consumida era de 90% de homens e 10% de mulheres, hoje em dia é meio a meio. As mulheres foram pelo mesmo caminho maldito onde os homens estavam, e agora o mundo está nessa decadência, nessa maluquice, né? Sem estrutura familiar, sem estrutura de nada. Quando você vê um amigo que vai ser pai, a minha esposa está grávida, agora vocês vão perder a vida, não vão poder viajar, eu não viajo mais, eu não consigo mais, trata filho como se fosse fardo. Vivemos numa geração de mulheres que querem parir e não querem ser mães. Vivemos uma geração de mulheres que querem se casar e não querem ter compromisso com a casa. Então está tudo em desordem, e Satanás só cresce, estende mais o seu poder vendo isso. O nosso terceiro inimigo é o espiritual, é o metafísico, é o que vai além do que pode ser visto. Aleluia, Deus. Não bastasse a minha maldade, a cultura ao redor do mundo, ainda tem o sobrenatural. Nesse caso que eu iniciei a mensagem falando, era o sobrenatural. Eu vi igual naqueles vídeos que a gente vê aí pela internet, que eu nunca tinha visto na minha frente daquela forma, dentro de uma casa de família, aquela mãe abrindo a boca para dizer que ia destruir aqueles 4, que eram o marido e os filhos, na frente deles, e ver que aqueles meninos não se assustaram, foi o que me deu o maior choque. Se eu visse minha mãe mudando de voz, igual aquela mulher mudou, eu tinha corrido. E aqueles meninos pareciam acostumados, com a cabecinha baixa. A impressão que eu tive quando terminou é que quantas vezes esse demônio já não falou com eles através da mãe. Eles já não tinham mais medo dele, e declarando: eu vou acabar com eles, e apontando. A mãe jovem, 31 anos, marido jovem, 33 anos, e aquelas criancinhas todas pequenininhas. É o mundo espiritual que muita gente ignora, e que a gente tem que ter cuidado com esse laço, né? O laço do passarinheiro. Quando eu era garoto, eu lembro de uns amigos que gostavam de ter gaiola com passarinhos. E como é que eles faziam? Lá no Costa Silva, no bairro onde eu morava antigamente, botava frutas e alpiche naquela arapuca, o passarinho via aquele prato cheio e era capturado e perdia sua liberdade. O inimigo faz da mesma forma com a gente. Da mesma forma com a gente. Ele faz aquele prato vistoso, aquele homem bonito, aquela mulher bonita, aquele bolo de dinheiro fácil, né? E ele pega cada um que não está habitando no nosso Altíssimo Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele te livrará se você estiver nele, porque livrar é resultado de habitar em Deus. Ele te livra também da peste. O que é peste, né? São as doenças endêmicas, pandêmicas, aquilo que a gente não tem controle, uma mutação celular que pode se tornar um câncer. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos? Glória a Deus, Quantas doenças você já saiu que outras pessoas não saíram? Na época do Covid mesmo, foram mais de 6 milhões de pessoas mortas. Verdade, Senhor. Né? Quantas pessoas? E não quer dizer que tem muito homem e mulher que muito mais santo do que nós que estamos aqui na igreja, que partiram para o Senhor. Verdade, Jesus. Mas se a gente não partiu é porque o Senhor não quis. É verdade, Porque Jesus. Ele deu Glória a livramento para nós. Deus. Aleluia. Porque Ele continua cuidando. É isso que esse salmo me fala. Glória a Deus. No Aleluia. verso 4 ele fala que te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás Glória a seguro. Deus. Aleluia. A gente está num sítio, numa fazenda, numa propriedade rural. Você vê que ao sinal da chuva, os pintinhos já vêm debaixo da mãe, eles estão no lugar mais seguro de todos, que é debaixo das asas de quem lhes deu a vida. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós estamos debaixo das asas daquele que nos deu a vida, Glória a Deus. o Senhor, nós estamos num lugar seguro. Uma vez eu vi um vídeo que eu demorei para entender. Era uma nevasca muito forte
e vi uma coisinha mexendo naquela nevasca. Quando passa no outro dia, aquela câmera está lá, é uma águia careca, aquela águia branca, da cabeça branca e o restante tudo preto, cobrindo os filhotes dela numa nevasca. Uma nevasca brutal, não dava nem para ver. E lá estava ela, debaixo das asas, protegendo os seus filhotes. Quando sai o sol, quando ela tira aquelas asas da neve, está lá os filhotinhos dela guardados ali. Glória a Deus, aleluia. E assim, nós, no verso 4 ainda fala: sua verdade ela é escudo e broquel. Quem está na verdade do Senhor é protegido pela verdade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tem uns estudiosos de animais que falam que tem também uma espécie de águia que, quando ela vê a tempestade se formando, ela pega voo mais alto que ela pode, que a tempestade ocorre debaixo dela, e onde ela está voando está tranquila. Glória a Deus, No nosso caso aleluia. somos nós, nos abraçando com Deus Altíssimo, Glória a Deus. e voando com Ele lá no alto, longe de toda a tempestade que ocorre aqui debaixo. Glória a Deus, aleluia. Verso 5: não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia. Temerás, está ligado com o medo. Em 2 Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. Glória a É Deus, um medo aleluia. espiritual, é um medo sobrenatural lançado. A gente tem medo, nós temos medo naturalmente, mas esse medo incontrolável, esse temor, ele passa. Glória Tem gente que tem uma a Deus, síndrome de aleluia. pânico por causa desse Verdade. medo excessivo. A irmã do meu pai não podia ver um cachorro fora da calçada, que ela entrava em pânico, ela tinha um medo, um pavor que não dominava, e ficou anos e anos sem sair de casa, porque era um espírito opressor que aplicava aquele medo sobre a vida dela. Glória a E o Deus, Senhor está aleluia. falando que quem anda nele não terá esse medo, não sentirá isso. Nós somos vulneráveis, sim, temos medo de altura, de profundidade, de doença, da morte, a gente tem medo de um monte de coisa, mas quem está no Senhor, quem descansa no Altíssimo, não vai ter medo disso. Não tem medo nem da seta que voa de dia, a seta, a arma direcionada contra você, nem disso você vai ter medo. No verso 6 Glória a Deus, aleluia. fala da peste, a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. A peste, as pragas, as pestilências. A mortandade é o que? Aquele resultado de guerra, resultado da batalha. Nem isso vai te fazer temer, nem isso vai te fazer parar. Quantos cristãos já não foram perseguidos? Quantos cristãos já não foram abatidos? Né? A gente, na época do Coliseu, o imperador Vespasiano colocava crente, irmão, dentro da arena, contra touros, contra búfalos, contra leões, contra cães. Eram torturados, eram judiados, eram mortos e devorados. E lá estavam aqueles homens vivendo daquela forma, sendo perseguidos, mas eles tinham a certeza dentro do coração deles que pudesse acontecer a morte, mas eles nunca estariam apartados do Deus que eles nunca negaram. Não negaram, por isso entraram naquela arena, e Deus usou a vida deles como um testemunho poderoso para nós. O verso 7 e o 8 são talvez aí os mais conhecidos, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E o que ele quer dizer por isso? Que o crente é invulnerável, nada vai me tocar? De maneira nenhuma. Nós somos vulneráveis, a nossa vida é tocada assim. A gente tem um exemplo de Jó, o grande, né, patriarca da antiguidade, que ele teve a vida dele tocada por permissão de Deus. A vida dele foi tocada por uma permissão de Deus. O crente não é invulnerável. A gente não pode aí sair por aí de olhos vendados achando que Deus vai proteger a gente dessa forma, que não é assim que Ele vai fazer. Ele garante a nós esses livramentos, vê além do que você não conseguiu ver.
é isso que o Senhor vai fazer na tua vida. Glória a Deus. No verso 9 e 10, volta a falar, né, de tenda, de moradia. Volta a falar. E quando a Bíblia repete, irmãos, é porque ele fala, preste muita atenção nisso. Antigamente não existia negrito. Quando eu escrevo um texto e eu quero que eu advoguei por algum tempo, e quando eu queria que o juiz prestasse atenção no texto, eu botava um negrito, itálico, maiúsculo, queria chamar a atenção do juiz para aquilo. E hoje em dia existe isso. Naquela época não existia. A forma dele chamar a atenção para um texto era repetir. Por isso Jesus fala em verdade vos digo. Jesus não era gago, ele estava falando, preste muita atenção. Você às vezes lê um salmo, um trecho dele, vai ler o segundo, mas isso aqui eu já li, é que Deus está falando, preste atenção nisso que eu estou falando, que isso é importante. Deus está falando aqui com relação ainda à habitação e moradia, ele está repetindo, ele está falando, prestem muita atenção nisso, porque eu quero que vocês entendam, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem morte sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Glória a Deus, aleluia. Deus tem diversas formas de nos livrar. Glória a Deus. Ele pode nos livrar do perigo, no perigo ou através do perigo. É verdade. São três formas que Deus pode nos livrar. Eita, glória. Deus me livra do perigo, eu nem enfrentei. Quando estava chegando, ele já tirou. Eita, glória, aleluia. Deus me livra no perigo, eu já entrei, mas ele quer manifestar o poder dele. Glória a Deus, aleluia. Nós temos os exemplos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha ardente, o quarto homem entrou junto com eles. Glória a Deus, aleluia. Não tinha um cheiro de cabelo queimado, nem pelinho do braço dele se queimou. Sabe qual foi a única coisa que queimou naquele fogo? A roupa deles não queimou. Eita, Um fio de glória, cabelo não aleluia. queimou. Sabe o que queimou? Eles estavam amarrados. A corda queimou. Eita, glória, A aleluia. prisão do inimigo rompeu. Glória a Deus, Aquilo sim se aleluia, queimou. Jesus. E o Senhor estava lá andando com eles para livrar eles no Glória perigo. a Deus, aleluia. Daniel, da mesma forma, foi lançado na cova. E Deus livrou ele lá, para exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nós temos os exemplos de quando Deus nos livra através do perigo. A gente vê que Jonas não queria ir para Nínive de jeito nenhum, não queria obedecer à voz do Senhor, e Deus sabia que ele estava se perdendo, fazendo ao contrário do que Deus havia determinado para Glória a ele. Deus, Então, às vezes, aleluia. Deus faz isso. Trouxe uma tempestade daquela no barco. É verdade. Entenderam que era aquele cara que estava trazendo aquela tempestade. Lançam ele no mar. E aí lá vem aquele peixe engolir ele. Já pensou? Ele podia pensar, nadar eu sei. Mas agora viver dentro da barriga de um peixe, eu não sei não. Agora ficou ruim o negócio. Glória a Deus, aleluia. E aí Deus não fala com Jonas. Deus fala com o peixe. Entrega ele lá. E é onde Deus vai levar Glória a Jonas. Deus, O que o Senhor ensina para a gente com isso? É que através do perigo Ele livra a gente também. Ele levou aquele homem a romper com a sua desobediência. E quantas vezes o Senhor não está rompendo com a nossa desobediência, fazendo com que a gente experimente tormentos, fazendo com que a gente experimente, para a gente enxergar que Ele quer a gente em posição, em um lugar que Ele vai poder usar a sua vida para não atrasar glória a ninguém na Deus, vida de quem aleluia. precisa. Verdade, Jesus. E aí vem o versículo do 11 ao 13. O 11 aqui é muito conhecido, né? Glória a Deus. Porque a seus anjos dará ordem ao teu respeito. Glória a Deus, aleluia. Quem que usou esse versículo aí, meus irmãos? Não foi a minha irmã Neile, não. Quem usou esse versículo aí foi Satanás. Quando Satanás tenta Jesus, ele fala bem assim: e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito.
Só que aí tem a pegadinha de Satanás, porque ele faz assim, ó: e tomar-te-ão nas mãos, os anjos vão pegar Jesus nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Quem estudou para concurso aí sabe que os nossos professores ensinam: se vier nunca ou sempre, cuidado com a questão. É pegadinha, porque nunca tem nunca e nunca tem sempre. Aí lá vem Satanás com esse nunca, para que nunca te tropece. Aí lá vem Jesus aqui no gabarito original, Salmo 91. Deixa eu ver mesmo o que está escrito aqui: porque aos seus anjos dará ordem do respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Opa, ele alterou o texto aqui para tentar influenciar de alguma forma. Quem altera o texto de Deus é o diabo ou servo dele. Em Deuteronômio, Aleluia. capítulo 4, Glória a Deus. Aleluia. está escrito assim, versículo 2: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Eita glória. Não pode Aleluia. nem diminuir e nem acrescentar. Eita Deus maravilhoso. Glória a Deus. Ele tentou Aleluia. diminuir, ele tentou acrescentar, e quem faz isso é Satanás, Meu Deus. ou servo de Satanás. E aí a gente tem um exemplo disso daqui em Gênesis. Lá em Gênesis está escrito assim: a serpente fala, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus tinha dito isso? Não. Aí, o que Deus disse? Está aqui, ó: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Está aqui o que Deus disse. Satanás vem e fala outra coisa para a mulher, e a mulher: não, Deus fala isso. Aí lá vem assim: disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis. A mulher disse. E aí, se você ir lá no 12:17, Deus fala bem assim, ó: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Deus só fala isso: dela não comerás. Aí lá vem a mulher e fala o quê? Não comerás e nem tocar. Esse tocar não existia. Esse tocar não foi Deus que disse. Esse tocar foi ela querendo ser mais santa do que Deus. Quando a palavra do Senhor não proíbe algo, e você quer proibir o seu irmão de fazer aquilo que a palavra do Senhor não proibiu, você está sendo legalista e servo do diabo. Você não está sendo usado por Deus. Tantas vidas já foram destruídas, missionária Evelyn, da época que era proibido para crente assistir televisão. Quantos crentes na antiguidade se afastaram da igreja porque não podiam assistir televisão? E agora, missionária, quem vai dar conta dessas almas que se afastaram? Que os pastores entenderam que não é bem assim. Não é que a TV é do diabo, é o que eu escolho assistir que pode ser do diabo ou não. E quantas pessoas não se afastaram porque acrescentaram à palavra do Senhor aquilo que não existia? Tem pastor que proíbe de jogar futebol porque o Senhor Jesus não ensinou isso, acrescentando na palavra do Senhor, e isso um dia poderá lhe ser cobrado. Temos que ter cuidado com isso. Então nós vimos aqui que a serpente, muito astuta, estava acrescentando no Salmo. E para a gente finalizar, Glória a Deus. tem Aleluia. os versos do 11 ao 13, a gente estava lendo agora, né? Eu não falei do 12 e do 13, mas vem esse livramento da parte de Deus que opera no sobrenatural. Esse livramento sobrenatural, irmãos, se vocês prestarem atenção de como ele acontece, de formas que a gente nem entende, aconteceu agora, no mês passado, tem um rapaz que trabalhava onde eu moro, e ele foi noivar em Vilhena, e sofreu um acidente terrível e perdeu a vida. Só que sabe o que eu penso? Nesse caso, foram os sinais que esse irmão recebeu. Ele ia para Vilhena,
o carro dele não funcionou. O carro dele não funcionou. E aí ele pegou o carro do amigo emprestado e o carro do amigo pregou. Não funcionou também. E ele foi a uma locadora, alugou o carro e foi, mas não chegou em Vilhena. Não chegou em Vilhena. Um acidente antes dele chegar. Estava indo para uma ocasião linda de noivado, mas não chegou. Deus de alguma forma manifestou ali diversas vezes na vida, né? E não sabemos por que foi e aconteceu. Não estamos julgando nada, só estamos analisando que qual que é a possibilidade de dois carros dele e de outra pessoa que estava em pleno funcionamento não funcionar, né, irmãos? Como Deus age de forma sobrenatural. E do 14 ao 16, para a gente encerrar, que o meu horário já foi. Glória a Deus. É a parte mais linda, né, irmãos? Do 1 ao 13 é o salmista falando com Deus. Do 14 ao 16 é Deus falando com Deus. Glória a Deus, aleluia. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Glória a Como Deus, ele mal prometido, aleluia. reconheceu o meu nome. Glória a Deus. Habita comigo, morou Eita, Deus comigo, eu vou livrar. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele vai me invocar em minha oração. Eu vou responder o que é a oração dele. Glória a Deus. Deus que responde a oração é poderoso. A gente fala que a oração é poderosa, não é pode ser, mas quem responde ela é que é poderoso. Ele me invocará e eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia. O crente é livre de angústia, não, mas o Senhor não está com ele. Eu vou livrar e eu vou glorificar. Ele vai sair mais forte dessa angústia. E eu tenho um propósito nessa angústia que ele está passando hoje. Dar-lhe-ei abundância de dias, longevidade para o crente que descansa em Deus, e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos para, levantemos para orar ao Senhor e agradecer pela palavra grandiosa, por essa mensagem. Bendito Deus eterno Pai, te damos graças, Senhor, por o Senhor ser o Deus do Salmo 91, o Deus que traz alívio imediato ao coração aflito, Senhor, o Deus que é poderoso para livrar, meu Pai, e para abrir toda a nossa mente, Senhor, para entendermos a Tua palavra. Pai, continue trazendo essa ação maravilhosa do Teu Espírito Santo nessa igreja. Abençoa todos os irmãos que estão aqui, Pai. Estende a mão até a casa de cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. Faz um milagre, opera na vida de cada um em Teu santo nome. É o que nós te pedimos, Jesus. Amém, amém. Eu agradeço a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Rei Jesus. Aleluia. Deus consiga abençoar a vida de cada pai e sua família, no nome de Jesus. Levante a tua mão direita. Diga assim comigo. Diga, meu Deus, eu creio no teu livramento para a minha vida. Diga, Jesus, te agradeço por todas as bênçãos que eu já recebi. Diga, eu creio que muito mais outras bênçãos virão na minha vida, para minha casa e para a minha família. Diga, obrigado, Jesus. Eu te agradeço. Diga amém. Pode sentar. Aleluia. Presta atenção aqui. Me diz o Espírito Santo de Deus que tem 4 pessoas no nosso meio, que a mão do Senhor se estendeu em direção à tua casa. A bênção de Deus vai entrar pela porta da frente da tua casa. Por esses dias uma grande vitória vai acontecer na tua casa. Cadê essas 4 pessoas do nosso meio? Grande é a vitória. A irmã de Blusa Rosa toma posse da vitória. A irmã lá toma posse no nome de Jesus. Falta 2 pessoas. A irmã toma posse no nome de Jesus. Faltou uma pessoa no nosso meio. Cadê você? Aqui, ó. A irmã que levantou a mão. Toma posse. Isso. A igreja pode aplaudir e glorificar os reis. Aleluia. Glória a Deus. O que te guarda? Eu acabei de falar com o pastor. Agora, veio buscar algo aqui para a igreja. E o pastor falou comigo, eu conversando, ele me atendendo lá na loja, e disse, pastor, eu acabei de receber uma ligação. Ele pastoreou uma igreja lá na Zona Leste. Aí alguém ligou para ele e perguntou, qual é teu nome? Fulano de tal. Eu disse, senhor, pastor da igreja aqui, assim, assim. Ele disse,
Porque ela tem muitos jovens, alguns acabaram de sair desse mundo aí dos faccionados. Esse pastor, o senhor quer perder a vida? Do que se trata? Nós somos aqui, aí falou o nome da turma deles lá, né? A única coisa que presta é o sangue de Jesus. Fora isso, é o capeta. Né? Aí falou que era de lá. Aí o pastor falou, como é que é? Ele disse, o senhor está querendo perder a vida? Nós somos aqui do fulano de tal. Ele disse, vão procurar o que fazer, porque eu estou muito ocupado fazendo a vontade do meu Deus. Aí ele me contou isso aí, está meio, né? A pessoa fica meio assim. Ele disse, pastor, fique tranquilo. O poderoso Deus do Salmo 91 é muralha forte à tua volta e em volta daquela casa lá. Deus não deixa nenhum mal acontecer com a sua vida. Ele começou a se alegrar, sentir a presença de Deus. Disse, recebe a sua vitória e o livramento de Deus aí, que eu estou indo, que eu tenho que encerrar um culto ali ainda. Agora, glória a Deus, aleluia. o diabo pensa que pode fazer o que ele quer com a tua vida. É verdade, Mas o Senhor diz, a minha mão está sobre a tua vida. A minha mão está sobre a tua vida, aleluia. E Deus está te dando um grande livramento para esta semana agora. Cadê você? aleluia. Amém. Toma posse. Não, irmã. Você. Toma posse. E Deus está falando aqui agora comigo de novo. Que você ia para o pronto-socorro. Com muitas dores, um ataque diabólico contra a tua saúde, mas a mão de Deus está sobre a tua vida. O poderoso Deus do Salmo 91 te dá livramento. Toma posse. Ainda falta aqui no nosso meio, aleluia. Levante a tua mão e nós já vamos encerrar. A irmã, vem cá. Glória a Deus. Deus falou, chama ela e unge ela. Glória a Deus. Eu vou lhe ungir. E por esses dias Deus vai lhe dar um sinal. Deus vai lhe dar uma revelação. E depois dessa revelação, Deus diz assim, fala para ela que eu vou abrir uma porta nova na vida. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, como teu Espírito dá ordem, Glória a eu Deus. unjo a vida da tua filha. E o Senhor não tardará em dar o sinal para ela. E logo depois uma grande porta há de se abrir na vida dela. Confia um milagre, a tua bênção é a resposta. Porque o Senhor trouxe ela aqui esta tarde para receber a bênção no teu nome glorioso, Jesus. Eu abençoo a tua filha, toma posse. Quem pode aplaudir e glorifica Jesus. Glória a Deus, pegue na sua mão uma contribuição. Se você trouxe e tem uma contribuição, pegue na sua mão. Aleluia. Oi, irmã Lindalva, diaconisa Lindalva. Deus está dando livramento para alguém da tua casa, de um grande conflito, uma briga terrível. Briga mesmo, terrível. E a irmã ia ficar, meu Deus, como é que isso pode acontecer na minha casa? É a fúria de Satanás contra a tua vida, o teu chamado e contra o teu lar. Deus diz, o teu lar é um depósito das minhas bênçãos. Glória a Deus. Por isso que o diabo se levanta e vem de tudo quanto é jeito. E é dever dele mesmo, se é a igreja, se é a noiva de Cristo. Jesus falou, né? Onde tem crente tem capeta lutando. Porque ele diz, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O diabo vai lutar, mas não prevalece de jeito nenhum. Toma posse da sua vitória. Fique de pé, levante a tua mão. Com contribuição financeira ou não, lembre-se, o teu culto é uma oferta da presença de Deus. A tua pessoa na casa de Deus é uma oferta para o Senhor. Aleluia. Bendito Deus e eterno Pai, confirma o teu milagre, a tua bênção, prosperidade e multiplicação. Sopra o teu vento de superabundância sobre esta vida. Defende os teus filhos e as tuas filhas de todos os levantes e as tuas retaliações, Pai, em o nome de Jesus, que todos os levantes e essas retaliações do inimigo sejam bloqueadas, que as tuas gloriosas bênçãos, Senhor, prevaleçam nestas vidas, no nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar, venha à frente, coloque no altar, Deus te abençoe. Não se preocupe com ameaça nenhuma. O teu Deus é poderoso. Ele é uma muralha firme à tua volta. Aleluia. E pode bombardear. Pode Satanás bombardear, os demônios bombardear. Pode se
se levantar e te perseguir, ninguém é capaz de atravessar essa muralha que está à tua mão. Glória a Deus. Levante a tua mão. Bendito Deus e eterno Pai. Vai conosco onde vamos ao sair daqui. Que tudo vá bem cada dia mais com cada um de nós. Supre todas as áreas e necessidades do teu rebanho. Abençoa aqui, Jesus, todas essas vidas que estão representadas aqui diante do altar. Fotos, chaves, documentos. Pai, que cada uma dessas pessoas sejam milagrosamente visitadas e abençoadas cada dia mais no nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, e toda a igreja diz amém. Palmas que louva Jesus. Está encerrado. Vem receber a unção com ordem.